Zé, dá uma atualizada para mim, para a doutora Thalita e o doutor Rian, sobre a PEC 32, porque eu tenho pergunta para eles dois jurídicas sobre a PEC 32. A PEC 32, presidente, ela já foi sentenciada que ela vai parar no STF, porque ela inclui o Judiciário e o Ministério Público, e esse segmento já falaram que vão contestar a reforma, né? Ela já nasce com essa sentença, né? O relator, o Arthur Maia, ele acatou bastante emendas, né? Cerca de 40 emendas parece que foram acatadas pelo relator, mantém a estabilidade dos servidores, inclusive os que vão entrar, da maioria dos servidores, porque servidores das estatais estão fora dessa lista, né? Porém, deixa aberta a hipótese de desligamento do servidor em cargos desnecessários ou obsoletos, seja lá o que isso juridicamente significar, né? Ela amplia as hipóteses de contratação por tempo determinado e de terceirização do serviço público, o que é muito danoso para as categorias, né? E ela autoriza a redução de jornada com redução de salário, né? Que é uma coisa que o STF tinha dito que era inconstitucional, eles estão querendo fazer agora via PEC para conseguir fazer mais esse ataque aos servidores públicos. Continua sendo uma proposta muito ruim, mas tem que salientar aqui que é uma vitória da mobilização dos servidores conseguir a manutenção da estabilidade, né, para os servidores, tanto os que já estão, quanto vão continuar, com esse adendo aí da perda para as estatais, né? Até falar nisso, Zé, você lembrou bem aqui, eu queria até parabenizar todo mundo que está nos assistindo aí, que em determinado momento aderiu à nossa chamada, à nossa campanha aí, porque a participação dos servidores foi importante para caramba nessa mudança, tá? Apesar da gente houve um momento que a gente chamava tuitaço, para você dizer lá, para votar contra, e os servidores aderiram a essa chamada aí. Elas surtiram um efeito muito bom mesmo. Fala, Zé, continua aí. Não, gente, é muito isso, né? Acabou também aquela ideia de 2 anos de experiência, né? Para você entrar no ciclo... Estágio probatório. Isso foi também extinguindo o processo da PEC, que também é uma vitória, mas continua um projeto muito ruim, né? Ele está sendo agora apreciado lá na comissão especial, né? Está sendo lido o relatório hoje, não sei se vão conseguir chegar a votar, né? Mas o Arthur Maia quer acelerar a tramitação dele dentro da Câmara para votar e passar essa bola para o Senado, onde eu não acho que o projeto vai encontrar uma casa tão receptiva quanto encontrou na Câmara. Mas você acha que essa PEC vai ser aprovada no Congresso, na Câmara? Eu não sei se tem os votos, presidente. Eu sei que no Senado, se passar, no Senado a vida é mais difícil, né? O clima do governo do Senado não é nada positivo. A articulação do governo com o Senado é muito ruim nesse momento para conseguir aprovar uma PEC. A doutora Thalita e o doutor Rian, eu fui questionado algumas pessoas, na época nós falávamos sobre estabilidade, e sim algumas alterações, e a principal das alterações, que é essa de redução salarial que foi mantida, né? Redução de carga horária e redução salarial, que é a preocupação que os servidores têm. Vocês acham que isso dá desdobramento jurídico para essa questão? Quer dizer, presidente, pelo que eu olhei, observei por alto com relação a essa questão da redução da jornada, ela vai ser uma opção do servidor. O servidor fará a opção, caso ele queira, e terá a redução da jornada com a proporcionalidade, reduzindo também o salário. Então, quando ele fizer, o servidor que já está dentro dos quadros, né, do serviço público, isso seria não para os novos servidores, quem vier fazer um novo concurso, mas para quem já é servidor, ele poderia fazer, por exemplo, uma opção para reduzir a sua jornada com a redução do salário. E tem aquelas possibilidades de redução da jornada de trabalho que hoje já existe, por exemplo, redução para acompanhamento do filho, para questões de saúde. Essas reduções pautadas nesses dispositivos, ela não teria redução da remuneração. Mas, num futuro, caso ocorra a redução assim, rápida, tirando do servidor sem ele autorizar e tudo,
e reduzindo tanto a jornada quanto o salário, aí sim é possível a judicialização, sim, por N motivos, dele não estar nessa situação de opção, dele já estar no serviço público, já ter seu contrato inicial, né, na época do concurso, com a carga horária pré-definida, aí sim poderia ter a opção da judicialização. Eu tenho a impressão que quando a PEC foi pensada lá atrás, não levaram nenhum especialista em direito, né? O Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, deve ter listado assim tudo que eu não gosto vamos tentar cortar, né? Porque não é possível. Tinha muito defeito técnico quando começou, muita coisa. Se você acompanhar uma análise que eu fiz naquela live com o Marquinhos da FESEP, presidente, eu venho falando que essa questão da estabilidade do servidor, basta regulamentar a avaliação periódica de desempenho. Já está ali, o servidor sofre um PAD. O mau servidor, e aí eu falo amplamente, todos os servidores públicos, né, já pode ser demitido do serviço público. O índice de demissão não é baixo, não, tá? Sim, então, aí vai regulamentar a avaliação de desempenho. Não sei se eles ouviram outros especialistas, então essa avaliação periódica de desempenho, né, como diz o nome, vai ter sua periodicidade para avaliar um mau servidor e colocar para fora, assim, no caso, uma demissão do mau servidor. Agora, o bom servidor, aquele que trabalha, não precisa se preocupar, né? Tem aquelas preocupações políticas, a gente sabe que tem bom servidor que sofre uma perseguição, um assédio moral, então são casos que realmente tem que levantar uma bandeira ali nessas situações, como vai ser feita essa avaliação periódica, como vai ser feita essa comissão, essa avaliação, quem vai avaliar. Isso sim é uma das preocupações da PEC. Nossa Constituição tem 33 anos, tem 106 emendas. Ela não deve ser tão ruim assim para de 3 em 3 anos ter uma emenda. A gente já vai aí para essa próxima, talvez, emenda, né, a PEC da reforma administrativa, tem a tributária, então fica bem complicado, né, para quem estuda direito constitucional, anualmente tem que ir revisando os estudos. Mas, a princípio, o que chama atenção, essa questão dos 25% que a Thalita falou, a avaliação periódica e a questão principal, que é a contratação por tempo determinado. Isso é muito grave para o serviço público. O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, jurista famosíssimo de direito administrativo, né, da academia, professor, renomado, diz que isso fere pedras de toque do Estado. Ele fala que esse princípio da indisponibilidade do interesse público é chamado de pedras de toque, supraprincípios, superprincípios. Então, é uma garantia nossa, que nós não somos servidores, Thalita, eu e o Zero, que nós vamos a algum órgão público e ali tem um servidor público. É uma garantia nossa, do particular, ter um servidor público ali, e não um apadrinhado, que nós sabemos que isso vai acontecer. Isso aí também chama muita atenção. Na verdade, você está ali pela sociedade, não pelo político. A PEC deixa essa característica muito clara. Você vai depender de um político para atender a sociedade. Diga, doutora Thalita. Eu acho que, além dessa situação que o Rian trouxe também, da avaliação de desempenho, por mais que ela vá avaliar, de fato, o mau funcionário, o mau servidor, hoje em dia, a gente já fez até algumas lives sobre avaliação de desempenho individual e a institucional. E, teoricamente, essa questão da avaliação seria a individual. Mas, para uma avaliação institucional, você depende também da individual, né? Depende do servidor. E tem também nessa PEC a possibilidade de criar uma plataforma eletrônica para os servidores atuarem nela. Se a gente parar para analisar hoje nossa categoria, que alguns servidores já estão há bastante tempo, já estão às vezes no final de carreira, uma certa idade, ele ser avaliado através de uma plataforma eletrônica, que ele vai ser atribuído notas de avaliação, por exemplo, o seu atendimento, se eu fui bem atendido, deu uma nota aqui de 1 a 10, enfim, é o que a gente vê no banco.
São situações que eu acho que fogem um pouco da estrutura de servidor público. Você atender o público, em geral, que claro que você tem que ter cortesia, tudo que são os princípios constitucionais da administração pública, mas você poder perder a sua estabilidade por uma má avaliação de desempenho através de um portal eletrônico, que a maioria dos servidores de uma certa idade já não vão se adequar tão facilmente como, às vezes, um servidor novato, recém-chegado. Eu acho que tudo isso tem que ter uma análise assim, muito criteriosa de como que vai ser aplicado isso, de como que vai ser feito essa situação de avaliações, né? Que isso pode dar a demissão, a perda da estabilidade. Então, eu acho que a gente, nesse cenário que hoje vive, com servidores em final de carreira e tudo, ter uma plataforma eletrônica para que ele atue e tenha, seja o julgador, né, da sua avaliação, eu acho muito complicado. Eu acho que o servidor, nesse ponto, tem que ficar de olho, tem que verificar, porque isso vai ser prejudicial. Hoje, às vezes, a gente olhando por cima, a gente não percebe, mas futuramente a gente vai ver as consequências, né, da implementação, da atuação do servidor. Então, acho que isso também serve de alerta. E Zero, você hoje estava um pouco mais cedo falando, mas a questão também da perda da função, né, do cargo e tudo mais. Tem muitos servidores que às vezes a gente atende aqui no sindicato que tem a função foi contratado, né, entrou num concurso de datilógrafo, que hoje não mais existe, e a pessoa mudou, hoje ela trabalha como agente administrativo. Eu acho que o perigo que tem hoje, né, é que ele não vai ser migrado, né, de datilógrafo para agente administrativo. Ele vai ser simplesmente demitido. Vai receber 1 ano de indenização e tchau e benção. Isso é muito complicado. Lembrando, Nathalie, e lembrando que a PEC, né, no artigo 37, permite a terceirização integral de serviços públicos. Né? Então, é só a gente fazer a soma. Esse processo de avaliação, gente, ele pode muito bem acabar sendo confundido como não avaliação do servidor, mas do próprio serviço em si. Exatamente. Que o cidadão vai lá, né? Vamos pegar aqui o exemplo do INSS. Quantas pessoas saem, às vezes, insatisfeitas porque não conseguem o que é o direito delas lá, acabam tendo que correr à justiça. Esse servidor, que às vezes está cumprindo apenas uma orientação do seu superior ali, vai acabar sendo avaliado negativamente por uma coisa que nem é culpa dele. Então, é muito perigosa, realmente, essa avaliação, né, dessa forma como está sendo colocada. A PEC foi lançada em agosto do ano passado, se não me engano, que é exatamente o momento que você tem de discussão com o governo, o ápice de discussão. O governo encaminhou e ela ficou 1 ano tramitando, para exatamente no momento chave, que é da discussão, que é a LOA, o governo pega e vai votar. A impressão que eu tenho é que ele ganhou esse tempo todo para não discutir nada com o servidor, você só está preocupado com PEC, você só fala de PEC, não fala de aumento, e aí não falando de PEC nem falando de aumento, você só falando de PEC, não falando de aumento, você não discute nada. E aí passou o prazo de encaminhamento da LOA, e aí a LOA fake news, e aí o governo vai e bota em votação. É isso que eu falo. A impressão que eu tenho é de que, porque não houve uma discussão com a sociedade, a impressão que eu tenho é que o governo vai soltar da forma como está aí e vamos ver o que vai dar.